pessoal, tudo bem? Hoje veremos o Teorema de Pitágoras. Sejam todos bem-vindos! Então vamos lá. Teorema de Pitágoras. Para falarmos do Teorema de Pitágoras, vamos falar sobre os egípcios que na margem do rio Nilo eles plantavam e eles precisavam de medir. Então, o que era que eles faziam? Eles pegavam corda e davam 13 nós, tá? 13 nós. Esses 13 nós, eles marcavam com uma medida de madeira para poder ficar com o seu mesmo comprimento, tá? De um nó para o outro, tá? Então, enumerando esses nós de 1 a 13, os egípcios fixavam na estaca o primeiro e o 13º nó, o 4º nó e o 8º nó. A partir do momento que eles esticavam, então eles iriam obter uma figura de um triângulo retângulo, tá? Então, os chineses também fizeram isso. Os babilônios foram além. Então, para a gente poder entender, a gente vai ver uma relação que é verificada por equivalência de áreas, tá? Então, observem aí. Nós temos aí uma figura de um triângulo retângulo. Observem que nesta figura aqui, desse ponto para cá, nós temos 3 unidades. Desse ponto para cá, também temos 3 unidades. Então, observamos que temos 3 unidades quadradas, tá? Então, essas 3 unidades quadradas vai nos dar 3 elevado ao quadrado, que vai ser 3 vezes 3, vai ser 9. A mesma coisa, esse lado aqui. Temos 4 unidades. Para este lado, também temos 4 unidades. Então também temos 4 unidades quadradas, que vai nos dar 16. Agora vamos fazer o seguinte. Vou preencher aqui um bocado de círculo nessas unidades quadradas de 3 unidades. E vou preencher aqui de x nas unidades quadradas de 4. O que é que nós vamos observar com isso, tá? Nós vamos observar que este outro lado aqui desse triângulo, a gente tem aqui 5 unidades quadradas e aqui também 5 unidades quadradas, onde eu tenho 5 ao quadrado vai nos dar 25. Pois bem, se nós preenchermos esse de 3 unidades quadradas, que são as bolinhas, são 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Preenchi o de 3 unidades quadradas. Agora o de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós observamos que preencheu o de 5 unidades quadradas. Então, nós chegamos à seguinte conclusão, que se eu tenho 5 ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos outros dois lados ali, ó, que é 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, nós temos que este valor
é verdadeiro para o que nós fizemos aqui. Então, observem que o quadrado da medida do lado maior é igual à soma dos quadrados das medidas dos lados menores. Então, a gente poderia comprovar que esse triângulo, tá? Eu teria a medida de 3, a medida de 4 e a medida 5. E como nós vimos ali, pela relação ali de equivalência de área, tá? Então nós temos que 5 ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. A ordem ali da soma não altera. Então, resolvendo isso aí, 5 ao quadrado temos 25, igual a 4 ao quadrado, 16, mais 3 ao quadrado, 9. E fazendo a soma, temos 25 igual a 25. Então, observamos aqui que este valor aqui, ele é verdadeiro, tá? Então, nós podemos usar esta formulazinha. Então, nós vamos ver que esta regrinha, ela não funciona nem para triângulo acutângulo e nem para triângulo obtusângulo. Então, vamos ver. Então, primeira coisa, temos aí o triângulo acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É um triângulo que a medida dos ângulos são sempre menores do que 90 graus, cada um deles, tá? É sempre menor do que 90 graus. Então, para a gente mostrar que aquela regrinha ela não funciona para o triângulo acutângulo, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o lado maior e vamos elevar ele ao quadrado e vamos dizer que é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, fazendo isso, nós temos aí o lado maior, que é 8, e utilizando a fórmula, temos lá 8 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais 6 ao quadrado. E resolvendo, 8 ao quadrado vai dar 64, 6 ao quadrado 36, mais 6 ao quadrado 36. E aí, somando 36 mais 36, nós vamos ter 72. Observamos que 64 é igual a 72. Isso é falso, não é? Então, isso aí é falso, isso aí não existe. Então, essa regra, ela não funciona para triângulo acutângulo. Então, como era que seria? A gente teria que dizer que o quadrado do maior lado é menor que a soma dos quadrados dos outros dois lados. Então, resolvendo aí, ó, nós teríamos 64 menor que 36 mais 36, 64 seria menor do que 72. Então, isto é verdadeiro, tá? Então, nós temos que isso aqui é verdadeiro. Então, aquela regrinha do quadrado do lado maior é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, tá? Menores, tá? Então, não funciona para triângulo acutângulo. Então, a mesma coisa nós vamos observar no triângulo obtusângulo. E o triângulo obtusângulo, como é que eu vou verificar que o triângulo ele é obtusângulo? A gente vai verificar porque um dos lados dele é maior do que 90 graus. Então, para eu ter um triângulo obtusângulo, um ângulo vai ser maior do que 90 graus. E aí vamos utilizar a mesma teoria que fizemos anteriormente, tá? Vamos usar o lado maior. Quem é o lado maior? 12 centímetros. E aí colocamos o quadrado do lado maior é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados menores. Então, vamos lá. Coloquei lá, ó. Então, resolvendo ali 12 ao quadrado vai dar 144, 6 ao quadrado vai dar 36, 8 ao quadrado vai dar 64. Então, somando isso aí, nós vamos ter que 144 é igual a 100. Isso é falso. Então, também não funciona, tá? Então, o certo seria, no triângulo obtusângulo, o quadrado do maior lado é maior que a soma dos quadrados dos outros dois lados menores.
Então, teríamos o seguinte resultado, que 144 seria maior que 100. Então, isso seria verdadeiro, tá? Verdadeiro. Então, aquela teoria que nós vimos anteriormente e que estamos falando que mostrou que não funciona para o triângulo acutângulo e para o triângulo obtusângulo, ela só funciona para o nosso triângulo retângulo, tá? Então, o que é o triângulo retângulo? Então, nós temos aí um triângulo, tá? Onde nós temos aí os vértices ABC. Nesses vértices ABC, nós vamos observar onde está mostrando o lado oposto ao vértice A é o lado A, o oposto ao vértice B é o lado B e o oposto ao vértice C é o lado C. Lembrando que os vértices nós representamos, tá, por letras maiúsculas e os lados vamos representar por letras minúsculas, tá? Então, observando isso, né? Então nós temos aí que o ângulo reto é o ângulo que mede 90 graus. Então toda vez que nós tivermos um triângulo retângulo, é porque eu estou dizendo que o ângulo dele mede 90 graus. Então lá no triângulo a gente está vendo aí o símbolozinho que eu mostrei agora para vocês, tá? Então, esse lado oposto, gravem bem, o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, aquele que fica na frente dele, que é o lado A que nós estamos vendo ali, né? Nós chamamos de hipotenusa, tá? E os outros dois lados nós chamamos de catetos. Então nós temos aí o cateto B e temos aí o cateto C, ok? Então logo nós chegamos à teoria mais famosa de Pitágoras, tá? Que foi essa teoria que ele estudou aí e estabeleceu, tá? Então é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Em outras palavras, nós temos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos seus catetos. Ok? Então espero que vocês tenham entendido aí e agora nós vamos tentar resolver alguns exercícios para nós entendermos bem a parte do Teorema de Pitágoras. Então, para nós entendermos, ele diz o seguinte: qual a distância percorrida em linha reta por um avião do ponto A até o ponto B quando ele alcança a altura indicada na figura? Então, observem que do ponto A, esse ponto aqui, ó, vou circular aqui o ponto A, e o ponto B, que eu estou circulando aqui, a distância do ponto A ao ponto B foi a distância que o avião está percorrendo. Mas ele quer saber qual é essa distância do ponto A ao ponto B. Como não tem nenhuma letra, nós temos aqui o lado oposto ao ângulo reto. Ó. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Eu tenho aqui H, então esse lado aqui vai ser Hzinho, vai ser um H minúsculo, tá? Que também nós podemos chamar de X, que é o que nós estamos procurando. Então também podemos calcular o H ou X, tá? Então vamos lá, vamos colocar o seguinte: eu já sei quem são os catetos, porque a hipotenusa eu identifiquei, então os outros lados são catetos, tá? E a ordem dos catetos não altera quando eu for colocar. Então eu vou colocar aqui, ó, que x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros catetos. Então eu tenho 0,6 elevado ao quadrado mais 1,5 elevado ao quadrado.
Lembrando que a grandeza está em quilômetro, tá? Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual a 0,6 ao quadrado. Então, fazendo o produto, 0,6 vezes 0,6, nós temos 0,36. Mas 1,5 elevado ao quadrado. 1,5 vezes 1,5. Temos 2,25. E aí temos que x ao quadrado vai ser igual a 0,36 mais 2,25. Nós temos como resposta 2,61. E aí nós temos a potência quadrada, ó, potência quadrada, que passando para lá vai ficar em forma de raiz. Então x vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 2,61, tá? Então, resolvendo essa raiz, nós temos aproximadamente mais ou menos 1,61. E aí nós vamos considerar sempre para medidas de triângulos, ou seja, essas medidas, comprimentos, sempre medidas positivas. Então, o nosso x vai ser aproximadamente 1,61 quilômetros. Ok? Então, espero que vocês tenham entendido e vamos para a questão de número 2. Questão de número 2. Partindo do repouso, um ciclista sai do ponto A, percorre 6 km para o norte e depois vira ao leste percorrendo 8 km, chegando ao ponto B. Qual o deslocamento do ciclista do ponto B ao ponto A, sabendo-se que o ângulo formado pela linha norte-leste é um ângulo reto? Então a linha norte, temos aqui a linha norte e temos aqui a linha leste. Então vamos fazer o seguinte, ó. O ângulo reto vai estar aqui. Então eu tenho aqui 6 quilômetros e aqui o restante que ele percorreu. Então ele quer saber o deslocamento de B até A, que é o nosso x que está ali. Então eu vou colocar aqui, ó, x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. E aí nós vamos ter que x ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado, 36, mais 8 ao quadrado, 64. E aí, nós somando aqui, nós vamos ter 100. Logo, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 100. Logo, x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 100, 10. Sabemos que não precisa considerar o valor negativo, então nós temos como resposta 10 quilômetros. E aí está resolvida a questão, tá? Então, o teorema de Pitágoras, ele sempre vai resolver problemas que envolvem triângulo retângulo, tá? Então vamos para a questão de número 3, para a gente poder encerrar a nossa aula de hoje. Então diz aí, ó, uma antena de rádio foi quebrada pelo raio e a parte da base que restou em pé forma um ângulo reto com o solo. A altura da antena antes de se quebrar era 16 metros. E sabendo-se que a ponta da parte quebrada está a 8 metros da base da antena, qual a altura da parte da antena que ficou em pé? Então observe o seguinte, ele está dizendo aqui, ó, que esta antena ela tem 16 metros de altura. Tá aí. Ela foi quebrada, tá? Então ela quebrou, a medida toda é 16, né? Mas ela quebrou e ela ficou
a 8 metros da base da antena. Então nós temos aqui, ó, aqui a base e a distância daqui para aqui são de 8 metros, que ela forma um ângulo reto com a parte quebrada. Ele quer saber o valor dessa altura da parte quebrada. Eu não sei, então eu vou chamar ela de x. Chamei ela de x. Se eu chamei ela de x, a antena toda era 16. Então essa parte que arriou aqui, que quebrou, ela corresponderia a 16, que era o tamanho todo, menos essa parte que ficou em pé. Então 16 menos x. Então é o comprimento todo menos a parte que ficou em pé. Então 16 menos x. Então nós temos aqui um triângulo retângulo. Então observem aqui, ó, nós temos aqui a figura, tá, de um triângulo retângulo, onde temos aqui x, aqui é 16 menos x e aqui 8. Então ele quer saber, tá, a altura da parte da antena que ficou em pé. Então o que ficou em pé é x, ele quer saber quem é x. Então vamos usar aqui, ó, quem é a minha hipotenusa? A minha hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. É quem? Isso mesmo. É 16 menos x elevado ao quadrado, que vai ser igual a x ao quadrado mais 8 ao quadrado. Tá? Então eu tenho aqui 16 menos x elevado ao quadrado. Bom, gente, se vocês não tiverem lembrados, tá? Vocês voltem ao vídeo do desenvolvimento do binômio de Newton. Lá eu explico lá como é que se desenvolve isso aí, tá? Então nós vamos ver isso aí, porque isso aí é um produto notável. E lá no desenvolvimento do binômio de Newton eu explico como é que se resolve isso. Então resolvendo isso aqui, nós temos o quadrado do primeiro termo, que vai me dar 256, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, 2 vezes 16, 32, vezes x, 32x, mais o quadrado do segundo termo, que vai me dar x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual, aí eu repito lá, x ao quadrado, e 8 ao quadrado eu tenho 64. Aqui esse x, quando eu passar para cá, ele é positivo, vem negativo. Então ele vem negativo e esse aqui é positivo. Então eu não preciso passar, só preciso cancelar aqui esses dois, que eles vão zerar. Então eu tenho aqui, quem tem x fica no primeiro membro, quem não tem vai para o segundo. Então eu tenho menos 32x, que vai ser igual a 64, que permanece. E o 256 ele passa, ele é positivo, passa negativo. Está mudando de membro, 256. Logo, eu tenho menos 32x, vai ser igual, sinais diferentes, subtrair e dar o sinal do número maior, vai dar menos, tá? E vamos fazer aqui a subtração aqui desse valor. Eu tenho 256 menos 64. Nós vamos ter 192. Logo, o x é negativo. O que é que eu faço para anular? Multiplico por menos 1 para inverter o sinal da operação. Então, o menos 1 é o elemento, o 1 é o elemento neutro da multiplicação, então por isso a gente multiplica por menos 1 para modificar isso aqui. Então temos aqui 32x, que vai ser igual a 192. Por quê? Menos com menos vai dar mais. 32x vezes 1, 32x. Menos com menos vai dar mais. 192 vezes 1, 192. Então eu tenho que x vai ser igual a 192 dividido por 32. Logo x, fazendo a divisão aqui de 32, de 192 por 32, tá? Fazendo a divisão aqui de 192 por 32, nós temos aqui como resposta 6.
tá? Então 6, estamos trabalhando com metro, então temos 6 metros. Então a parte que ficou de pé da antena foi de 6 metros. Ok, pessoal? Então espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, voltem o vídeo aí quantas vezes quiserem, tá? Se gostaram, dê um like, compartilhem o nosso canal, que é de grande importância para o nosso canal crescer, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.